Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje nós iremos falar de um velho assunto aqui, um clássico da chamada teoria da conspiração, que são as mensagens subliminares. Faz um bom tempo que a gente falou sobre isso aqui e eu acho que está na hora porque está sendo cada vez mais usada, não para nós adultos. Ainda continua, é óbvio, eu vou mostrar isso aqui, inclusive, com confissão da própria mídia. O que antes era teoria da conspiração, agora eles estão dizendo, a gente realmente faz, mas não é como esses caras falam. É uma coisinha para homenagear a cidade e tal, onde foi criada uma marca e dali coisa você vai ver durante o vídeo. Mas o fato é que as mensagens subliminares, família, são uma mensagem covarde mandada ao seu cérebro para que você não tenha a defesa. Como assim, Davi? Quando uma pessoa propõe, por exemplo, se eu propor algo aqui que você não concorde, que seja ilícito, você na mesma hora vai rebater. Você vai dizer, olha, tá errado por causa disso, eu não aceito isso. Mas no caso das mensagens subliminares, não. Como o próprio nome diz, ela entra subliminarmente na sua mente. É tipo assim, ó. Digamos que 4 marcas que você nunca viu, esteja uma delas colocando a mensagem subliminar. Já foi comprovado isso. Uma delas está colocando mensagem subliminar. Então, quando você for escolher e alguém perguntar a você qual é a melhor, você vai dizer que é aquela que você viu a mensagem subliminar. Você não conhece de fato nenhuma das marcas. O seu raciocínio não conseguiu detectar a mensagem, mas o seu cérebro sim. Então você vai ficar com aquela memória ali que aquela é a melhor marca porque você conhece. Então foi feito teste pela Elite para ver se isso realmente funcionava. Eles comprovaram que funciona e usam até hoje. Agora hoje de maneira mais covarde. Por quê? Porque cada vez mais a gente vem alertando aqui que as coisas estão ficando mais explícitas. Eles estão vindo saindo mais das sombras e defendendo coisas que antes as pessoas repudiariam no mesmo momento. Mas hoje, por causa dessas várias doutrinações que vem sendo feita durante ao longo dos anos e mais anos pela própria mídia, as pessoas hoje estão aceitando. Então não é mais preciso colocar subliminarmente, está sendo explícito. Porém eles têm um alvo que sempre foi a meta deles, que são as crianças. No conteúdo criado para criança, cada vez mais eles estão usando isso. Então é preciso a gente ficar alerta e saber e conhecer um pouco sobre isso. Então, como não há tempo a perder, pegue agora mesmo um inhame com carne de sol e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Mensagens subliminares é qualquer tipo de estímulo captado pelo cérebro humano de modo não consciente. Em outras palavras, são mensagens que entram nas nossas cabeças sem percebermos. Alguns especialistas acreditam que subliminares não existem, mas outros garantem que estamos cercados por estímulos fantasmas, visuais e sonoros, principalmente. Os exemplos mais evidentes de mensagens subliminares são frases e imagens inseridas no meio de filmes, tão rapidamente que não se consegue captá-las conscientemente. Muitas vezes, fica a dúvida se você viu alguma coisa ou não, mas o seu cérebro certamente captou a mensagem. O limite entre a percepção consciente e inconsciente é incerto, mesmo porque varia de pessoa para pessoa. Eu trabalho com um limite de 1 frame, 0,04 segundo, mas os ingleses aceitaram até 3 frames, 0,12 segundos. Essa foi a declaração do Flávio Calazans, professor da faculdade Casper Libero e autor do livro Propaganda Subliminar Multimídia. Um caso famoso é o do publicitário Jim Vicari, que em 1956 inseriu as mensagens "Beba Coca-Cola" e "Compre pipoca" entre as cenas de um filme. Isso aumentou o consumo do refrigerante em até 57% e o de pipoca em 18% na saída do cinema. Especialistas consideram esses números um pouco exagerados, mas poucos negam o poder publicitário das subliminares, principalmente com produtos já conhecidos e de baixo valor. No Brasil, as leis não proíbem esse tipo de estratégia. No começo isso foi chamado de teoria da conspiração ou fake news, mas hoje a mídia já admite que sempre usou desse golpe publicitário. Aqui nós veremos umas mensagens que eles mesmos admitem e que está aí para qualquer um ver. NBC. Observe que você verá um pavão no centro e suas pernas. Essa é uma mensagem subliminar do canal NBC. Eles admitem porque não tem nada demais aí, é apenas um animal. Nesse outro Toblerone, do lado esquerdo existe um urso escondido. O animal é na verdade o símbolo da cidade suíça, que é a casa de sua marca. A própria Wikipédia também usa dessas artimanhas. A peça de quebra-cabeça faltando no globo representa a natureza incompleta, sempre informação, assim como a natureza do site. Gillette. Ela também tem 2 cortes entre o G e o I. Isso é para mostrar o poder da lâmina, que corta até o seu próprio nome. A marca famosíssima de carro, BMW, sonho de consumo de muitas pessoas. O símbolo é dividido em 4, com 2 cores. Os brancos são hélices girando, e os azul representam o céu. Isso porque a montadora teve origem na aviação. Provavelmente o criador da marca quis representar isso criando esse símbolo.
A marca Sun Microsystem. Você vê uma logo que mostra a palavra Sun 4 vezes. Ela pode ser lida em qualquer sentido de direção. No Brasil, as leis não proíbem esse tipo de estratégia, embora o Código de Defesa do Consumidor dê espaço para processo se você se sentir enganado. Já nos Estados Unidos e na Europa, as leis são bem mais rigorosas. Em 1973, por exemplo, a Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos tirou do ar o filme publicitário do jogo Cush Do, sobre a acusação de contrariar o interesse do público, ao piscar várias vezes em frações de segundo a expressão "compre-o". Hollywood sempre usou essa estratégia maligna. No filme Clube da Luta, o personagem vivido por Brad Pitt é um doidão que trabalha, entre outras coisas, em um cinema, e uma das suas diversões é inserir imagens adultas em filmes infantis. Por coincidência ou não, as imagens do galã piscam na tela durante 0,04 segundo, em 4 cenas antes da sua verdadeira aparição para o espectador. No final do filme, pouco antes de entrarem os créditos, o órgão genital masculino toma conta da tela inteira por 0,1 segundo, tempo inclusive demais para não ser percebido. Outro escândalo aconteceu na Disney em 1999. Os fãs do estúdio Disney ficaram chocados com o comunicado divulgado pela empresa. Todos os 3,4 milhões de fitas de Bernardo e Bianca seriam recolhidos das lojas e locadoras porque o desenho continha a imagem de uma mulher nua, escondida em uma das cenas. Aos 28 minutos do filme, o casal de ratinhos passa em frente a um prédio cheio de janelas, e em uma delas está a tal mulher peituda. A Disney classificou o caso como brincadeira de um estagiário. O clássico filme Exorcista, de 1973, mostrava uma menina sendo possuída pelo demônio, e isso já seria o suficiente para meter medo em muita gente. Mas o que a maioria não sabe é que o filme ficou muito mais assustador, graças aos recursos subliminares. A trilha sonora é um belo exemplo disso. Ela está cheia de sons perturbadores em frequência imperceptível. São ruídos como os unidos de abelhas e grito de porcos durante o abate, inserido até em cenas de silêncio total. A técnica rendeu ao filme o Oscar de melhor som. Contra fatos não há argumento. Essa matéria dá super interessante e é claro que eles passam sempre aquele panozinho, né? Fica passando pano para a elite, para os donos do mundo, porque afinal é o patrão deles. Mas eu vou mostrar para vocês que o conteúdo para crianças é o alvo deles. Inclusive eu quero agradecer ao inscrito Fernando Henrique Souza Lima, que me mandou essa matéria, esse trecho, né? Teve todo o trabalho de cortar um trecho da novela As Aventuras de Poliana, do SBT. Acredito que seja esse o nome, porque faz um bom tempo que eu realmente não tenho assistido a mídia. Cada vez mais eu me interesso menos e faz anos que eu não ligo a minha TV, a não ser para assistir um filme que eu mesmo compro e coloque lá. Então nosso amigo Fernando, intrigado e preocupado com esse tipo de conteúdo que está sendo jogado para as nossas crianças, ele me mandou o vídeo e a gente vai analisar aqui cada cena. Então veja comigo. Bom, logo de início você vê o jovenzinho ali esperando o seu amigo, e atrás dele tem um estranho cartaz, que é ali que está a primeira mensagem subliminar. Analisando o próprio símbolo, você vê alguns chifres, né? Uma bola como se fosse uma coisa tecnológica, mas ela tem chifres, 2 pequenos chifres ou antena, mas dentro parece ser um olho orgânico, uma mistura de máquina com ser biológico, uma aberração. Em cima você vê a frase "Sara está de olho", o que chama muita atenção. Já a segunda e última frase, ela diz alguma coisa monitorado por Sara. Eu penso que deve ser América monitorada por Sara ou Amanhã monitorada por Sara. Seja uma coisa ou outra, o que você está vendo aí é uma adoração, como sempre, de forma subliminar aos deuses que eles amam e que eles seguem. Eu sempre faço questão de deixar isso claro, que não importa se a gente acredita ou não. Da mesma forma que tem evangélicos que vão na igreja para orar para Deus, tem essas pessoas que adoram seus deuses e tem outros tipos de cultuação de forma bem diferente, da forma subliminar. Para eles não importa se você sabe o que você está adorando ou não, o importante é que essa mensagem seja transmitida para você, porque dessa forma eles pensam capturar mais e mais almas para eles, mandarem mensagens ruins e negativas para pessoas, principalmente as crianças que estão ali totalmente indefesas. Em seguida, para não deixar dúvidas sobre o que a gente está falando, para não parecer, olha, lá vem os crentes endoidando com isso. Você vai ver quando um menino, um jovem dessa idade, muito difícil falar em 66, e ele faz uma menção ao próprio diabo. Veja só. E aí, cara, como é que foi? Pior do que eu pensava, multiplicado por 666 elevado à 10ª potência. Mas por quê? Tudo lá dentro é uma demônia, não uma professora. Agora eu entendi o apelido dela. Pela explicação que ouvimos do próprio personagem, a Sara pode ser uma professora que é muito severa e assim chamam de demônio. Mas você vê que eles fazem questão de fazer uma alusão ao 666, o número da besta. E o símbolo deixa bem claro que não se trata apenas de uma pessoa má, uma professora severa. Estamos falando aqui de uma entidade demoníaca. E o símbolo deixa muito claro isso, além de passar o terrível entendimento de que o professor severo deve ser comparado com um demônio, uma forma subliminar de incentivar a rebeldia nos jovens. Então tá aí, família, claro como a água cristalina.
não há nem o que negar. O problema é que muitas pessoas não querem se preocupar com o que os filhos estão assistindo, com o que os filhos estão gostando e fazendo e imitando. Então elas preferem ignorar, olha, isso não existe, é coisa que vocês ficam inventando, para não ter mais essa preocupação. E eu até entendo. A Matrix tem tratado de deixar as pessoas cada vez mais ocupadas, não sobra tempo para nada, inclusive para pagar contas e tudo mais, é tudo muito corrido aqui no Brasil, então essas coisas realmente acabam passando despercebidas e formando a cabeça da nova geração. É realmente um absurdo e eu peço que você preste atenção, meus caros irmãos, porque as mensagens subliminares, embora para nós adultos esteja cada vez mais escancarada, estejam realmente deixando de ser subliminares, mas essa tática sempre continuará sendo usada e está sendo usada principalmente nas crianças. Então a gente precisa se preocupar, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. E que tipo de sociedade vamos ter com adultos adoradores de bode? Adultos que acham isso normal e que vão contra a vontade do próprio Criador. Então, meu caro irmão, peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo, porque as mensagens subliminares estão vivas e continuam sendo usadas. Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.